Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos sempre estratégias para você aprender programação e conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor. E olha, o tema da live de hoje é quente, Hoje eu vou falar sobre uma estratégia de carreira, sobre como que você faz para se colocar no topo entre os 10 melhores profissionais da sua área, ok? Eu vou te ensinar uma estratégia de carreira para você crescer rápido e se colocar no topo entre os 10 melhores, ok? Esse é o tema de hoje. Então, bora lá. Qual que é a pegada de estar entre os 10 melhores? Quando eu falo estar entre os 10 melhores, não quer dizer que você vai ficar entre os 10% dos melhores só quando você estiver especialista. Não. O que eu estou falando é uma estratégia de carreira que funciona para você, mesmo no ponto em que você está agora, você conseguir se posicionar no topo entre os 10% dos melhores profissionais do seu nível. E você vem subindo, até você ficar no topo do topo. Se você adotar essa estratégia, dá super certo. Funciona. Tá? E o que não é essa oportunidade de estar entre os 10% dos melhores da sua área? Não é você ser o melhor do mundo. Não é a mesma coisa. Mas sim, quer dizer, você estar entre os 10% dos melhores da sua área. Óbvio, você sim pode traçar uma estratégia para você também chegar no topo do topo. Aí, o que vai dizer e o que vai fazer você chegar lá é o que? É você se manter ao longo da sua carreira colocando essa estratégia em prática. É o que vai te fazer chegar lá no topo. Ok? Como que você chega no topo da carreira, né? E isso aqui, galera, não serve só para a área de programação. Na verdade, essa estratégia serve para qualquer tipo de profissional e, obviamente, estamos no canal de programação e eu vou dar o exemplo de como você faz isso para se tornar um bom programador, um bom desenvolvedor. Ok? Eu vou compartilhar aqui, vou abrir uma imagem, vou compartilhar minha tela. E vou te explicar o conceito. Ok? Vocês estão vendo minha tela aí? Tudo legal. Vou dar um zoom, facilitar a sua vida. Então tá aqui. O que é? Qual que é a estratégia para você se colocar no topo dos melhores profissionais? Cara, você tem que entender esse conceito. O conceito é muito simples. Só que muita gente não se liga nisso. Quando você está construindo a sua carreira, você precisa ter uma base de conhecimento, uma base de skills, ou seja, competências. Quando a gente fala de competências, não são só competências de programação. São também competências de comunicação, competências de resolução de problemas, de trabalhar em equipe, por exemplo. São diversas competências que você constrói como base da sua carreira e aí você escolhe uma para você se tornar um especialista. Então, você vai saber um pouco, vai ter uma boa base de conhecimento de vários itens. Então, por exemplo, pode ser, se você é um programador, podem ser várias coisas relacionadas à base de programação, só que
você se especializa em uma única área. E aí, naquela área que você escolheu ser ninja, ser o melhor do melhor do melhor, é onde você vai se aprofundar e você vai despontar nesta área especificamente. E isso é uma estratégia que eles chamam de T-shaped, ou seja, ela é a sua carreira baseada na forma de um T, onde aqui nós temos a base, tudo que é fundamento de uma carreira, e aqui demonstrando o nível de profundidade que você teria em uma única área que você decide se tornar especialista, ok? E aí é óbvio que para você entender isso aqui melhor, eu vou te dar exemplos de como que eu fiz isso na minha carreira, como que eu coloquei isso em prática, ok? E qual que é a grande sacada, galera? Primeiro, tem muita gente que só é o profissional raso. Ou seja, quando você olha para aquela carreira em T, tem muita gente que, tipo, aprende um monte de coisa, um pouquinho de um monte de coisa, e nunca se aprofunda em porra nenhuma, em nada. Tem um monte de profissional no mercado que faz isso. Então, olha só, os caras se aprofundam em quê? Eles focam em aprender um monte de coisa, um monte de ferramenta, um monte de linguagem, mas eles nunca manjam de nada. E o cara que, sim, até aprende um monte de skills, um monte de coisas de programação, e depois ele se torna um especialista em algo. Por exemplo, eu vou pegar aqui, em cima da dúvida do Gianni T, que ele postou aqui, full stack, só serve para entrar no mercado ou não serve para nada? Cara, full stack é o poder, e agora você vai entender um detalhe muito importante que muita gente deixa passar despercebido a respeito do full stack. Tá? Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando você tem um profissional full stack, o cara sabe um pouco de um monte de coisa. Só que o full stack, que é foda, ele sabe sim um pouco de um monte de coisa, só que ele é especialista em algo. Uma das áreas dentro da carreira full stack, ele se torna especialista. Ele manja demais daquela área. Então, por exemplo, quais são as opções para você se tornar um full stack ninja? Por exemplo, você pode ser um dev full stack que sabe trabalhar em todas as camadas, mas você se especializa na área de design, na parte de front-end. Ou você pode também ser um full stack que conhece tudo, todos os passos da programação, mas o seu forte, a sua especialidade é, por exemplo, o back-end, ok? Existem essas vertentes. Você pode sim ser um full stack de sucesso, saber um monte de coisa, mas você precisa se especializar em alguma coisa para você ter sucesso de verdade. Por quê? O cara que desponta na carreira é aquele que se destaca. E para você se destacar, você deve se tornar especialista em algo. Ah, Castilho, mas no que eu vou me tornar especialista? Cara, depende de qual é a linguagem, ferramenta, conhecimento que você vai ter uma afinidade, vai se sentir bem e você vai focar em se tornar um cara muito ninja nessa parada. Então, por exemplo, suponhamos que você decida ser um profissional Java foda no back-end. O que tu vai fazer? Você vai buscar se desenvolver de maneira aprofundada em Java. Se você decidir, por exemplo, se tornar um cara especialista em JavaScript, o que tu vai fazer? Você vai aprender um pouquinho de todas as outras coisas, mas você vai focar em entender muito mais sobre JavaScript. E assim vai. Você escolhe uma área que você goste, que você se dê bem, te dê tesão de trabalhar, e você vai focar
em se tornar especialista naquela coisa. Você não deve ser um full stack? Cara, sim, é importante. Para você ter sucesso como programador, é bom você conhecer várias coisas. Só que você não pode ser aquele profissional raso que sabe só um pouquinho de um monte de coisa. Você sim pode saber um pouquinho de um monte de coisas, um monte de linguagens ou várias linguagens e se especializar em uma. Isso vai te tornar um cara acima da média. É isso que vai te fazer ter sucesso na carreira. E a maioria dos programadores são rasos, simplesmente rasos em tudo. Os caras nunca se aprofundam em porra nenhuma, por preguiça. Entende? Por falta de orientação também. Isso é um problemão, tá? E aí eu sei que é o seguinte, vocês podem se perguntar, cara, mas... Pô, eu não sei nem por onde começar. Cara, se você está começando, por exemplo, na carreira de programação, primeiro você tem que começar pela base. Vai aprender lógica, vai aprender alguma linguagem de programação, você escolhe uma para começar. Aí desenvolve alguma coisa. E depois que você fizer alguma coisa, você decide onde você vai se especializar. Simples assim. Fala, porra, mas vai demorar muito para eu ficar nos 10% dos melhores? Não. Se você começar a sua carreira já pensando dessa forma, de que você vai ter que se especializar em alguma coisa, na hora que você perceber que você gostou muito daquele item, você já vai começar a estudar mais ele. E a partir daquele ponto, você já vai começar a se destacar perante aos outros que estão sendo só generalistas, que estão estudando um pouquinho de tudo, mas nunca se aprofundando em nada. O fato de você já começar a estudar algo de maneira a começar a se aprofundar, isso já vai te fazer se tornar um cara melhor. Então, galera, não vai demorar para você se colocar no topo entre os melhores profissionais. O que você precisa entender é que, uma vez que você pega a base e você começa já a se especializar em alguma coisa, a partir do ponto em que você começa já a se especializar em algo, você já está se colocando em um patamar muito mais elevado do que a galera que não está se especializando em nada. E você continuar se especializando naquela coisa vai te levar para o topo rápido. Seja Java, seja JavaScript, seja Python. Cara, se tu escolher uma área e tu aprender a base da programação e depois tu focar em uma, você vai se dar bem. Por exemplo, como que eu fiz? Tá? Eu vou dar um exemplo de como eu fiz. Quando eu comecei na programação, cara, eu estudei a parte de engenharia de software, diagramas de UML, caso de uso, toda a parte que envolve análise. Eu estudei Java, aprendi lógica de programação na faculdade. Ok? Depois que eu decidi que eu ia ser um profissional Java, aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me especializar. Aí foi o momento em que eu já sabia análise, levantamento de requisito, entender problema, mapear problema. Detalhe, eu não só desenvolvi a minha parte técnica, eu também foquei em desenvolver a minha parte pessoal. Então, eu também estudava coisas relacionadas à comunicação, como lidar com pessoas, como liderar. Eu sempre fui um amante do empreendedorismo. Eu li livros de empreendedorismo. Tudo isso enquanto eu estava aprendendo programação, criando meu primeiro software, que era o TCC, um programa que eu criei para poder terminar minha faculdade. Entende? E eu fui ali construindo a base do meu conhecimento. Só que sim, eu fui aprendendo um monte de coisas e depois eu me aprofundei em uma área. Qual foi a área que eu me aprofundei?
Java. Mas eu estudei lógica, eu estudei levantamento de requisito, eu fiz levantamento de requisito, eu fiz análise de software, eu fiz arquitetura, eu fui aprender padrão de projeto, aprendi Java ME, eu fui aprendendo um pouquinho de tudo, e aí depois eu foquei no Java EE. E aí eu me especializei em design pattern. E aí depois que eu me especializei em design pattern, padrões de projeto, aí eu fui para padrões de arquitetura, depois eu me especializei em refactoring, tudo ainda relacionado a Java. E eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, e eu me tornei um arquiteto. Só que, ó, eu tenho uma base de um monte de conhecimento de várias áreas, e nem tudo eu sou ninja, mas em Java, sim. E aí, o que você vai escolher se tornar ninja? Não sei. Mas a estratégia de você criar uma carreira em T, inicialmente, para você despontar, vai te levar para o próximo nível muito rápido. E vai te colocar no topo dos melhores profissionais, das pessoas mais bem pagas, dos profissionais que são caçados pelas empresas, daquelas pessoas que não precisam ficar preocupadas em serem demitidas. Por quê? A qualquer momento sempre vai ter alguém precisando de você. Porque, cara, tá faltando gente que manje de alguma coisa. A gente tá cheio de profissional raso, que só sabe o básico, galera que vive de tutorial, nunca se aprofunda em bosta nenhuma. O cara vai lá, pega um tutorial, faz aquele tutorial e acha que manja daquela parada. Mas nunca se aprofundou. Tem um monte de profissional, de programador raso, que vive só de aprender tutoriais. Tutoriais, coisinhas gratuitas por aí. O cara nunca vai se esforçar em pegar, de repente, um curso especializa em alguma coisa. O cara nunca investe em um livro ou em vários livros relacionados àquele tema e se aprofunda naquele tema. O cara não tem coragem de ler um livro que seja antigo porque é antigo. Cara, como que você vai se tornar um cara ninja? Algo se você não entender a base e muitas vezes até a base do que foi a base para criar as coisas novas. Por exemplo, eu já cheguei a estudar livro de análise, padrões de análises de aplicações super antigo, um livro que só existe em inglês e que é muito difícil de achar para comprar de tão antigo que ele é. Inclusive, eu tenho ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. É o Analysis Pattern. É um livro de análise, padrões de análise de aplicações. Cara, fala, Castilho, por que você foi estudar um livro antigo sobre análise de programa e design? Cara, para eu poder entender mais, para eu me aprofundar. Por quê? Porque eu já tinha lido tudo que tinha da parte das coisas novas, aí eu fui me aprofundando para entender as coisas mais antigas que foram utilizadas como base de conhecimento para que os conhecimentos novos fossem gerados. Então, depois que você pega essa sacada e entende que o que existe hoje, a maioria das coisas foram criadas a partir de coisas antigas. Então as coisas vão evoluindo, melhorando, 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 só que chega num ponto que para você conseguir fazer algo melhor ainda, você tem que entender a base do que foi criado para essas coisas com que você está trabalhando hoje. Por isso que, por exemplo, quando eu falo para a galera que vai aprender Java, que eles têm que primeiro aprender a base do Java, é porque sem isso você nunca vai conseguir fazer nada aprofundado com a linguagem. Você vai viver só de gambiarras e de viver pegando tutoriais pela internet para resolver problemas simples. Tá? E não é assim que você vai se tornar um cara foda. Beleza? E aí, galera, tem um ponto muito importante. Aliás, esse é o tipo de coisa que você não vai ouvir por aí. Dificilmente você vai ouvir por aí. Que é o seguinte: se você quer se tornar um cara foda, programador bom, profissional bom, você não tem que saber só programar. Você tem que saber também se comunicar. Você tem que saber vender suas ideias. Você
Você tem que saber conversar com as pessoas. Saca? Não se trata só de skills técnicas. Trata-se de você aprender também a ser gente. Aprender a ser gente, a lidar com gente. Cara, tem gente que acha que ser programador é você ficar sentado atrás de um computador, trabalhando no home office sozinho e você nunca vai lidar com gente. E não é verdade. Você sempre vai lidar com gente. Mesmo que talvez a sua equipe seja remota, mas você vai lidar com gente. Então, você precisa também aprender a lidar com gente. E isso, por exemplo, essa parte das skills pessoais também faz parte daquela base lá da carreira IT, que é a base, cara. Tipo, você tem que saber um pouco de liderança, você tem que saber um pouco de como lidar com a equipe, você tem que saber um pouco, pelo menos, de como se comunicar. Você tem que desenvolver essas coisas, além dos conhecimentos técnicos. Por quê? Porque é isso que vai te colocar no topo. É você ter uma base sólida. Só que uma base sólida de uma carreira não se trata só de você saber a parte técnica. Se trata das skills pessoais também. E a galera nerd parece que não curte isso. Parece que, tipo, meio que a galera... existe um termo que é... que fugiu agora. Mas é o seguinte. As pessoas não dão valor, não dão moral, acham que isso, sei lá, é bobeira, e aí não investem nesse tipo de conhecimento. Então, eu vou te dar uma orientação muito top. Mesmo que você não queira, não tenha o sonho, talvez, ou tenha medo de se tornar um empreendedor um dia, cara, vai entender um pouquinho de empreendedorismo. Pega livro de empreendedorismo. Vai ler. Lê O Empreendedor, do Roberto Justus, por exemplo. Vai ler, por exemplo, o livro de A Startup Enxuta, do Steve Garblank, The Lean Startup. Vai ler também o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Como Falar em Público. Todos livros pequenininhos, gostosos de ler, facinhos de ler, e que vão te dar uma base gigantesca das skills pessoais. Por exemplo, galera, quando eu, lá no comecinho, comecei minha carreira como programador, cara, quando eu estava me especializando em Java, primeiro, eu vendia curso de Java, mas naquela época, lá no comecinho, antes de eu me formar, eu já vendia curso de Java, não era eu que ministrava, eu fiz uma parceria com um instrutor, top, inclusive, que era instrutor oficial da SAM, na época. Levei o cara lá para minha cidade, que era Araçatuba, e montei um treinamento aos finais de semana, onde ele dava aula, mas eu era o responsável por colocar os alunos nas salas. E aí, meu amigo, eu era o nerdinho. Eu era o nerdinho que não sabia falar em público. Só que para eu colocar os alunos na sala, naquela época, como que funcionava? Eu entrava em contato com as faculdades, fazia uma parceria com os responsáveis, né? Cara, como que chama, cara? O nome do responsável pelo curso, velho. Fugiu o nome dessa parada. Enfim, o gestor lá, o coordenador do curso, fazia uma parceria com o cara, pegava uma autorização para entrar na faculdade ou na escola, e aí eu saía de sala em sala falando com os alunos da oportunidade, o que ia acontecer, que ia ter uma palestra, ou que ia ter um treinamento.
E ali era onde eu vendia o peixe e atraía a galera para vir fazer o treinamento com esse cara. E aí lá eu era staff e eu ficava assistindo e eu ajudava e aí eu ia aprendendo. Só que, cara, de verdade, a primeira vez que eu cheguei lá, falei, puta, beleza, eu vou fazer essa parada, demorou. Aí o coordenador, primeiro coordenador da faculdade, aprovou, falou, putz, pode ir lá falar na sala. Aí eu cheguei, tipo, ele bateu assim na porta, chamou o professor e falou, ó, o José tem uma mensagem aqui, um convite especial para fazer para a turma, e ele vai falar por uns minutinhos aqui com a turma, tá? E aí eu entrei na sala, todo mundo olhando para mim, e você sabe quantas vezes eu tinha falado em público para, tipo, sei lá, uma sala com 30, 40 pessoas? Nunca. Sabe o que aconteceu comigo? Gaguejei, que nem um louco. Gaguejei pra caralho. Eu não conseguia falar. Travei. E aí eu meio que falei gaguejando, aí o coordenador me ajudou, falou também e tal. Beleza. Só que a gente tinha um monte de sala para fazer. Aí você acha que dali eu passei vergonha e fui embora? Não. Foi na próxima, gaguejei menos, fui na próxima, gaguejei menos, na outra menos. Aí a hora que eu saí dessa faculdade, eu cheguei em casa e falei, puta que pariu. Preciso aprender a falar. Aí eu fui pesquisar, comprei um livro. Como falar em público. Dei o Carnegie. O que eu fiz? Comi esse livro em, sei lá, um dia e meio. Porque no outro, eu estava no processo de colocar alunos na sala, tinha que vender, tinha que visitar um monte de faculdade, um monte de sala. Velho, bora. Aprendi comunicação inicialmente lendo livro, velho. E é uma das skills que eu tive que desenvolver, porque eu, assim como muita gente aqui nessa live, ou muita gente que tipo, vai ver essa gravação, cara, é nerd. Pessoa que, tipo, não sabe se comunicar, ou não gosta de se comunicar. Uma pessoa mais retraída. E eu não era assim, não, cara. Eu não falava do jeito que eu falo hoje, não. E eu sou tímido pra caralho ainda. Só que eu me treino, eu vivo me treinando. E lá no começo da minha carreira, eu me treinei em várias áreas. Eu me treinei em comunicação, eu me treinei em empreendedorismo, eu me treinei em programação. E isso fez com que eu me tornasse esse profissional que era especialista em uma coisa, que era Java, mas eu tinha uma base de conhecimento muito sólida em várias coisas. E o ponto é, você tem que construir uma base de conhecimento, mas você também tem que se especializar. Ok? Fazendo isso, a sua carreira decola. E depois disso, existe um outro padrão de carreira, que é o padrão em V. Porque depois que você constrói uma carreira e você se tornou especialista e chegou no topo, aí você começa a se tornar especialista em outras áreas. Saca? Aí a sua carreira que era assim, ela começa a ficar assim. Você vai abrindo o leque e aquele T que era retinho, que era focado, começa a se abrir porque você começa a se tornar especialista em outras áreas também. E aí, meu amigo, ninguém te segura. Só que para começar, tu se especializa em uma. Faz a base, especializa em uma área. Especializou nessa área, você não vai ficar só ali. Depois você especializa na segunda, depois na terceira, depois na quarta. E, cara, a vida inteira a gente se mantém se especializando. Bicho, depois que eu me tornei especialista em Java, eu me tornei especialista em coach, especialista em comunicação.
Agora eu me treino na parte de me tornar um especialista em formação de equipe, liderança, empreendedorismo, negócio, venda, marketing, vídeo, saca? Cozinhar. Depois que você chega num ponto da sua vida, você vai se especializando em outras áreas. Só que aí a sua vida já vai estar suave. Você não se especializa mais com tanto esforço como é no começo. Só que no começo é importante. Constrói uma base, foca em alguma coisa e se torna especialista naquela coisa, e depois você começa a se especializar em outras áreas também.